Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luca, um dos professores plantonistas de biologia aí do curso, e vamos conversar rapidamente sobre a questão 63 aí do simulado P3, uma questão relativamente difícil de genética que a gente precisa resgatar algumas ideias aqui. Então, essencialmente, o que é importante a gente pegar aqui, né? Um macho de drosófila duplo heterozigoto e que vai ser cruzado com uma fêmea duplo recessiva. Tá? Mas o mais importante mesmo é essa segunda parte aqui, ó, né, que ele fala que metade dos descendentes expressava as duas características recessivas, ou seja, eram recessivos, duplo recessivos, e a outra metade apresentava as duas características dominantes, podendo ser, portanto, né, se a gente está falando das duas características dominantes, com genótipo Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Tudo bem? Então, para discutir essa questão, vamos começar com o cruzamento mendeliano clássico, tá? Então vamos pegar esse macho e essa fêmea e cruzá-los de tal forma, considerando ah, que os genes vão ser segregados independentemente. A partir disso, os machos poderiam produzir gametas do tipo azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Enquanto as fêmeas somente azinho bezinho, unindo as diferentes combinações de gameta do macho com a da fêmea, descobrimos que o cruzamento resultaria, se fosse esse o caso, indivíduos azão azinho bezão bezinho, indivíduos azão azinho bezinho bezinho, indivíduos azinho azinho bezão bezinho, indivíduos azinho azinho bezinho bezinho. Então olha só, isso daqui vai fugir da proporção, né, de, de fenótipos, consequentemente, de genótipos e fenótipos, consequentemente, né, do que o texto fala, porque o texto ele só quer os duplo dominantes e os duplo recessivos, tá certo? Só que eles vão aparecer aqui em 25%, né, cada um dos tipos dentro da prole. Então isso aqui indica pra gente que o que está ocorrendo é um caso de linkage, ok? O que seria o linkage? É quando você tem os dois genes do mesmo cromossomo. Logo, eles não vão ser segregados independentemente, como prevê as leis de Mendel aí, ok? Então, o linkage ele pode estar organizado de duas formas, na forma cis e na forma trans. Na forma cis, como é que seria a célula que vai dar origem aos gametas da mosca macho, tá? E como é que seria a célula que vai dar origem aos gametas da mosca fêmea? O mesmo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o par de homólogos em que esses genes vão estar. E a gente pode imaginar o seguinte: quando tratamos de arranjos cis, os genes vão estar ligados da seguinte forma: os dominantes, todos eles em um dos cromossomos, enquanto que os recessivos no outro cromossomo homólogo àquele. Na fêmea não vai fazer diferença se é arranjo cis ou trans, porque ele é dupla recessiva, né? Então os gametas formados vão ser de um único tipo. No macho, o arranjo trans seria o seguinte: em um cromossomo você tem para um dos genes o alelo dominante e para o outro gene o alelo recessivo. O mesmo vale para o seu cromossomo homólogo. E aí, qual que seria, né, os gametas possíveis para para as células, né, a partir das células desse macho, com esses dois genes em linkage na forma cis? Teremos somente gametas azão-bezão
e Azinho Bezinho, enquanto a fêmea produziria gametas Azinho Bezinho. Nesse sentido, seriam produzidos, se a gente fizer as combinações de gametas aqui, descendentes Azão Azinho, Bezão Bezinho, ok? E Azinho Azinho, Bezinho Bezinho, que é justamente o que o exercício está comentando para nós, ó. 50% de indivíduos com as duas características dominantes e 50% com as duas características recessivas. Perfeito. Logo, a gente já conclui que o que aconteceu foi um linkage em arranjo cis. O arranjo trans seria o seguinte, né? Só para desencargo de consciência. Gametas do tipo Azinho Bezinho, Azão Bezinho, desculpa, e Azinho Bezão. A fêmea produziria só gametas Azinho Bezinho. E aí teríamos na prole 50% de indivíduos Azão Azinho, opa, Azão Azinho, Bezão Bezinho. Não, Azão Azinho, Bezinho Bezinho e Azinho Azinho, Bezão Bezinho. Ou seja, 50% de indivíduos com apenas a característica A dominante e os outros 50% com apenas a característica B dominante. Perfeito, pessoal. Então, com isso, nós já conseguimos dar uma olhada nas alternativas. Então, A, ocorreu segregação independente nos pares de alelos envolvidos? Não. Esses genes estão em linkage, então não ocorreu segregação independente. B, os descendentes recessivos foram formados por gametas recombinantes? Não, porque gametas recombinantes só aconteceria num caso de crossing over ou permutação, tá? Desses genes ligados, desses genes em linkage, que não é o que o exercício traz para a gente, ok? E aí, C, os genes responsáveis pelas características estão ligados em arranjo cis. Perfeito, é isso mesmo que acontece, ok? Para terminar, D, o macho heterozigoto formou 4 tipos de gametas em igual proporção. Por os genes estarem, né, ligados em linkage, o que aconteceu foi que ele produziu 2 tipos de gametas, cada um 50%, ok? E aí, por fim, E, a fêmea duplo recessiva produz apenas 2 tipos de gametas parentais. Não, ela produz um tipo de gameta só. E essa linguagem de gameta parental, gameta recombinante, vai estar associada em casos de crossing over permutação. O que não acontece aqui. Tudo bem, pessoal? Espero ter clareado as ideias quanto a esse exercício e até uma próxima.